Esta semana, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou aí os dados do Censo 2022. O censo começou lá em agosto do ano passado, foi concluído no início desse ano a coleta de dados e aí começou já a divulgação dos primeiros números. Os primeiros números a saírem são os números da população brasileira e dos municípios. Aqui em Pouso Alegre, há uma certa disparidade do que era estimado pelo próprio IBGE e o que realmente foi confirmado pela coleta de dados desse censo. A Nayara Andere tem os detalhes. A população brasileira cresceu em média 6,5%, segundo os dados do último censo do IBGE 2022, que foram divulgados nesta semana pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O censo é realizado a cada 10 anos, só que devido à pandemia ele foi suspenso em 2020 e aconteceu em 2022, até por um tempo maior do que o esperado, devido à dificuldade dos recenseadores conseguirem coletar os dados com a população. A gente está em Minas Gerais, um dos dois únicos estados do país que tem uma população de mais de 20 milhões de habitantes, assim como São Paulo. E tem nessa região do sul de Minas, as cidades mais populosas são Poços de Caldas e também Pouso Alegre. Em Poços de Caldas, o maior crescimento foi registrado aqui na nossa região. A cidade que tinha em 2010 152.435 moradores, passou em 2022 para 163.742. Não é o maior crescimento, que daqui a pouquinho eu vou trazer qual a cidade que cresceu mais, mas é o maior número de moradores. Em segundo lugar fica Pouso Alegre. E aqui vale a gente destacar que na última estimativa do IBGE, até que a gente divulgou no podcast MandoCast, com uma entrevista com representante da prefeitura, a divulgação era que Pouso Alegre teria 162 mil moradores. Só que esse dado caiu agora com os números oficiais, cerca de 10 mil moradores, porque segundo o IBGE, a população atual, até 2022, em Pouso Alegre, é de 152.212 pessoas. Em 2010, o município tinha 130.615 moradores, então em 12 anos é um crescimento considerável de cerca de 22 mil pessoas quase. Depois a gente tem entre as maiores cidades Itajubá, aqui na nossa região, só que teve um crescimento bem menor. O município tinha em 2010 90.658 moradores e passou em 2022 para 93.073 pessoas. Enquanto Pouso Alegre saltou em mais de 20 mil pessoas em população, em Itajubá esse número foi referente a cerca de 3 mil pessoas nesse mesmo período de 12 anos. Agora, a cidade que mais cresceu em percentual, quase dobrou o número de moradores, é Extrema. O município que fica na divisa entre Minas Gerais e São Paulo e atrai novos moradores, principalmente em busca de emprego, já que é considerado um polo logístico que atrai várias empresas, saltou em 2010 de 28.599 moradores para, agora em 2022, 53.482 pessoas. Já nas cidades consideradas cidadezinhas de interior, pequenas aqui na nossa região, a gente tem Congonhal, que tinha 10.468 moradores em 2010 e passou a ter 11.083 moradores em 2022. Uma das menores cidades em população aqui na nossa região é Senador José Bento, que fica às margens da BR-459, próximo de Congonhal também, e que tinha 1.868 moradores em 2010 e em 2022 essa população subiu para 2.068 pessoas. Agora a gente vai conferir como que foi feito o censo do IBGE nesse período. Essas informações são resultado do Censo Demográfico 2022, são os primeiros resultados que o IBGE disponibiliza e a elas vão ser somadas outras informações que vão ser divulgadas nos próximos meses. Em breve o IBGE vai divulgar o calendário dessas outras divulgações que vão contemplar outros temas, detalhamentos, estratificações, por exemplo, escolaridade, faixa etária, cor e raça, sexo, etc. Então, nesse momento de início da divulgação, desse processo que o IBGE vai fazer para trazer a público o que foi levantado no censo, nós precisamos agradecer o apoio de todos envolvidos, o apoio e a atuação de todos aqueles que contribuíram para esses resultados que nós começamos a divulgar. Dizer então que estamos iniciando a divulgação, que por hora temos população e domicílios do município de Pouso Alegre, dos municípios da região,
do estado de Minas Gerais, da região sudeste do país, e logo teremos outras informações. Aguardamos pelas outras informações, porque o censo é importantíssimo, é dele que surgem as questões aí para aplicação de políticas públicas, políticas do governo estadual, federal, municipal. Só que essa questão aí de Pouso Alegre é o que todo mundo quer saber, porque a estimativa do próprio IBGE apontava Pouso Alegre ali com 162 mil moradores, chegando nisso aí, a prévia do IBGE chegou a soltar isso, né? De repente, nos dados oficiais do IBGE, vem para 152 mil, hein? Eita. Que na verdade, na estimativa de 2021, do IBGE, só dados oficiais, Pouso Alegre tinha 155 mil. Né? Então, mesmo na estimativa, não é a mesma coisa. Só que lembrando que estimativa é uma coisa. Vem com base no censo de 2010, analisando outros dados demográficos do município para chegar nessa estimativa, sem a contagem. Agora é a contagem que deveria ter sido, né, domicílio por domicílio, e no domicílio eu respondi, pelo menos, quando foi ligado. Quantas pessoas moram no seu apartamento? Até então era apartamento. 3 pessoas, eu, minha filha e minha esposa, né? E assim foi em diversos outros locais. Mas esse dado aí é algo que tem que ser apurado. O IBGE não comenta, a gente pediu para comentar exatamente essa questão dessa diferença entre mais de 160 mil e agora 152. O IBGE não comenta essa especificidade de Pouso Alegre, né? Ou de qualquer outro município. Mas uns dados que eu tinha pego até um tempo atrás para uma outra reportagem sobre a população de Pouso Alegre com a CEMIG. A CEMIG também tinha uma estimativa que Pouso Alegre já tinha ultrapassado 160 mil habitantes pelo número de ligações em domicílio, em residência, que há aqui, descontados os casos de residência, de ligações de comércio e indústria para residências, e dentro daquela estimativa de 2 a 3 moradores no mínimo por ponto ligado aqui em Pouso Alegre. Vamos acompanhar os próximos passos aí. Fato é que Pouso Alegre é a cidade que mais cresce na região, né? Não estou falando de dados absolutos, estou falando de dados absolutos e não de porcentagem, que de porcentagem é extrema, que passou de 87% de crescimento nesse período, né? Mas de dados absolutos, números de moradores chegando, Pouso Alegre é a maior e não vai parar de crescer por todos os indicadores socioeconômicos apontados por analistas e instituições de pesquisa e ensino.